Será que só ensinar ciências é o suficiente para enfrentar as pseudociências? Ou será que as pessoas simplesmente continuariam cultivando suas pseudociências de estimação? Vamos ver um trechinho da nossa entrevista que discute essas perguntas. Agora vocês falaram uma coisa interessante, né, da pseudociência de estimação, que é uma coisa que vocês abordam no livro também, né, que às vezes você vê uma pessoa que enxerga facilmente as falhas da maioria das pseudociências, mas tem aquela pseudociênciazinha específica ali que ela se apega e acredita. Eu conheci gente assim, eu tenho uma amiga minha, uma grande amiga, que é cientista, ela tem um senso crítico apuradíssimo, muito conhecimento, mas acredita em astrologia. Ela mesma admite a contradição, mas continua acreditando. Daí eu fico pensando, isso faz assim, tipo, até que ponto o letramento científico é o suficiente para combater as pseudociências? Será que expor os fatos é suficiente, ou mesmo ir além, ensinar metodologia científica é o suficiente para fazer esse enfrentamento à pseudociência? Olha, tem vários trabalhos interessantes feitos com ensino de pseudociência, ensino de letramento científico. E a conclusão que a maioria desses trabalhos chega é, primeiro, ensinar método científico não é suficiente. Senão a gente não teria cientistas formados que acreditam em astrologia, por exemplo, ou em outras coisas. E é comum, a gente tem a nossa formação de ciências, a gente acaba aprendendo metodologia científica como metodologia de projeto. Então, a gente é capaz de fazer, desenhar um método super rigoroso para o nosso projeto de pesquisa, ao mesmo tempo em que na nossa vida pessoal a gente está usando homeopatia e acreditando em astrologia, porque a gente separa isso, aquilo é metodologia do projeto. Né? E infelizmente muitas escolas de ciência, inclusive no ensino superior, ensinam assim. Tem muita gente, principalmente dentro da psicologia, que tem estudado como melhorar isso, então como poderia ser diferente. E alguns pesquisadores fizeram testes com isso, separando turmas que tiveram aula só de método científico clássico, aquele que a gente tem normalmente nas escolas da área científica, e turmas de alunos que tiveram um curso específico sobre ciência e pseudociência, ou sobre crenças não justificadas, mas que dava nome aos bois. Ensinava não só método científico, mas entrava nessa questão da separação entre o que é ciência e o que não é. E eles perceberam que as turmas que participavam desses cursos mais específicos, elas tinham uma queda nas crenças não justificadas muito maior do que as turmas que faziam só metodologia científica. Então, eles mediam as crenças não justificadas com questionários aplicados antes e depois do curso e viram que as turmas que faziam essas aulas de ciência e pseudociência tinham uma curva muito inclinada. Eles deixavam de acreditar em um monte de bobagens, para aproveitar o nome do livro, que antes eles acreditavam. Ou seja, tudo indica que quando você ensina letramento científico, você tem que ser muito específico. Não dá para ensinar de uma forma abstrata, não dá para ensinar só dizendo, olha, o método científico funciona assim. Você realmente tem que dar exemplos de distorções da ciência para que os alunos entendam como é fácil a gente se enganar. E daí talvez a gente consiga entender por que as pseudociências de estimação são tão fortes, porque nós somos humanos, nós somos cheios de vieses, nós somos fáceis de enganar. Todos nós temos vieses de coisas que a gente quer que sejam verdade, de coisas que a gente precisa acreditar porque fazem sentido na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família. Então é natural que a gente tenha pseudociências de estimação, porque faz parte da nossa humanidade, faz parte dos nossos vieses. E aprender sobre as várias formas de distorção da ciência pode ajudar a reduzir esses vieses. Eu acho que essa é a maior, né, maior benefício desses cursos. Sim, e a gente também tem que tomar cuidado, exatamente para não cair nessa visão ingênua de que o letramento científico por si só vai resolver o problema. Ele é, obviamente, necessário, mas existe toda uma dimensão afetiva, emocional na formação de crenças
que não pode ser ignorada e tem que ser levada em consideração. E que tem que ser respeitada também. Mas, por exemplo, a gente assistiu a apresentação que é do professor Ronaldo Pilate, da Universidade de Brasília. Ele até acabou de escrever um artigo para a revista Questão de Ciência sobre isso, que ele está desenvolvendo uma linha de pesquisa exatamente para tentar ver quais são as dimensões do pensamento científico, porque quais são como existem, né, os testes de personalidade, que dão as diferentes dimensões da formação da personalidade, ele está preocupado em ver quais são as dimensões do pensamento científico, e inclusive as dimensões afetivas, quer dizer, qual é o conteúdo emocional e de afeto ou de desgosto, etc., envolvido quando a pessoa adquire ou quando ela abandona crenças relacionadas à ciência. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais faz publi para Nincast, que nunca fizeram. Mas se não fizeram, não faz nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o protojornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um panfleto de esquerda. Já viu quanto vídeo do Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu! Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.